Olá, meus queridos, bom dia. Hoje a gente vai começar uma etapa diferente do nosso estudo. A gente vai começar as ligações químicas. Primeira coisa, o que são ligações químicas? Ligações químicas é aquilo que todo elemento tem que fazer para poder atingir estabilidade, ou seja, completar a regra do octeto. O octeto é a regra que diz que um elemento fica estável com 8 elétrons na última camada. Então, dessa forma, nós temos vários tipos de ligações possíveis para esses elementos. O único elemento da família periódica inteira, a única família, no caso, da tabela periódica, que não vai precisar fazer essas ligações para se estabilizar, é o que a gente chama de gás nobre, que tem esse nome justamente porque tem a última camada completa, tá? Todos os gases nobres têm a última camada completa. Então, eles não precisam se ligar uns com os outros para poder atingir essa estabilidade. Então, a gente começa com um tipo de ligação chamado de ligação iônica. O que vem a ser a ligação iônica? É um tipo de ligação que ocorre sempre entre um metal e um ametal, ou entre um metal e o hidrogênio. Na ligação iônica, um dos átomos obrigatoriamente é o metal e o outro é um ametal ou hidrogênio. Os princípios que fundamentam uma ligação iônica: a perda de elétrons de um átomo e o ganho de elétrons por outro átomo. Então, sempre a gente vai ter um átomo que vai perder elétrons e um outro que vai ter que ganhar esse elétron. A carga dos elementos vai depender de cada família. O que é a carga dos elementos? É o número de elétrons que ele pode perder ou ganhar. Por que depende da família? Porque a família mostra o número de elétrons que a gente tem na última camada de cada elemento. Se um elemento está na primeira família, é porque ele tem um elétron na última camada. Se o elemento está na segunda família, é porque ele tem 2 elétrons na última camada. Se o elemento está na terceira família, que no caso é a 13ª família, é porque ele tem 3 elétrons na última camada. E assim sucessivamente até a última família, que é a dos gases nobres, que é a família 18. Todos eles, ou quase todos, na exceção do hélio, têm a última camada com 8 elétrons. Então, dessa forma, a gente consegue acompanhar qual vai ser o comportamento desses elementos de acordo com essas cargas. A gente sempre tem que completar o octeto, então a gente pensa sempre em facilidade. O que é mais fácil para ficar com 8 elétrons na última camada? Ganhar ou perder elétrons. A gente tem um elemento lá da primeira família, que ele tem 1 elétron na última camada. O que é mais fácil para ele ficar com 8? Ele ganhar esses 7 elétrons ou perder esse 1 que ele tem? É muito mais fácil ele perder esse 1. Como ele perde elétron, a carga dele é mais 1. Então, aí está explicado por que todos os elementos da primeira família têm carga mais 1. E assim a gente vai nesse pensamento sucessivamente. 2 elétrons, é mais fácil ganhar 6 ou perder 2? Ele perde 2, ele é mais 2. 3 elétrons na última camada, é mais fácil ganhar 5 ou perder 3? Aí ele perde 3. Quando a gente chega com 4 elétrons, aí você depende da natureza desse átomo, se ele é um metal ou se é um ametal. Se ele é um metal, ele tem tendência a perder elétron, a carga é positiva. E se ele é um ametal, a tendência é ganhar elétrons, a carga é negativa. Tá? Aí a gente vai para a família 15. Ele tem 5 elétrons na última camada. Então, se ele já tem 5 elétrons na última camada, o que é mais fácil para ele? Ganhar elétrons ou perder esses 5? É ganhar 3 elétrons. Aí a gente começa a ter carga negativa para esses átomos. Eles têm carga menos 3 para a família 15. Para a família 16, ele ganha 2 elétrons, a carga é menos 2. E para a família 17, ele tem 7 elétrons, a carga é menos 1. Então, dessa forma, a gente consegue acompanhar o comportamento desses elétrons ao longo da tabela. Aí tem no material tudo explicadinho, quais são as famílias. Aí a gente vem para íon fórmula. O que é uma íon fórmula? A fórmula de qualquer substância que é formada por ligação iônica é chamada de íon fórmula. Por que é íon fórmula? Porque como é iônica, eles têm cargas elétricas, aí eles formam íons, ou de carga positiva ou de carga negativa. Tá aí, nesse cruzamento, a carga de um transforma-se no índice atômico do outro. Então, a gente tem o Y A mais e um X B menos. O Y fica com o índice B, que era do B menos do X,
E o X fica com o índice A, que era do A mais do Y. Vocês estão vendo? O nome disso aí a gente chama de regra do escorrego. A gente troca os índices um do outro. Isso é para quê? Para poder montar uma íon fórmula de qualquer elemento. Eu posso ter aqui, ó, o exemplo, o alumínio é mais 3, porque ele está na 13ª família, então ele tem carga mais 3. O oxigênio tem carga menos 2, porque ele está na família 16, então ele tem tendência a ganhar elétrons, por isso que a carga dele é negativa. Aí o 3 do alumínio, que era a carga, vira índice do oxigênio, e o 2 do oxigênio, que era a carga, vira índice do alumínio. O segundo passo aí é a fórmula eletrônica ou de Lewis. O que a gente vai mostrar nessas fórmulas? O número de elétrons que existe na última camada de cada átomo. A gente tem aí alumínio, lá tinha Al2O3. Então, eu tenho que representar os 2 átomos de alumínio que existem e os 3 átomos de oxigênio que existem na minha molécula. Alumínio tem 3 elétrons, coloquei 3 elétrons ali para cada alumínio. E para cada oxigênio, observem que tem 6 elétrons cada oxigênio, devido a ele estar na família 16 da tabela. Acompanhando o processo, o ganho e perda de elétrons são representados por uma seta, que sai do elétron do metal, porque é quem perde elétrons, e vai até o elétron do ametal. Então, a seta sai do alumínio para o oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons, precisa ganhar 2. Então, sai 2 setas do alumínio para um oxigênio. Para o outro oxigênio, mesma coisa, saem 2 setas dos elementos do alumínio para o oxigênio. E o último também. Então, dessa forma, mostra isso a fórmula de Lewis, que mostra os elétrons envolvidos na ligação. Tá bom? Aí, mais abaixo, a gente tem a característica dos compostos iônicos. Eles são sólidos à temperatura ambiente, têm ponto de fusão e de ebulição elevados, maiores do que dos compostos moleculares, que são que vão fazer ligações covalentes, que a gente ainda vai ver. Eles são polares, eles têm cargas, né? São polares, sofrem dissociação quando dissolvidos em água, então eles se separam quando você coloca em água. Eles conduzem corrente elétrica se dissolvidos em água ou quando no estado líquido ou após passarem para o processo de fusão. Fusão é o quê? A passagem do sólido para o líquido. E de formas gerais são solúveis em água. Aí a gente vê a representação do cloreto de potássio, que é formado a partir de uma ligação iônica.